Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei falar sobre uma série de um dos jogos de luta mais populares de todo o mundo, The King of Fighters Destiny. A série foi produzida pelo estúdio chinês E-Dragons para a empresa SNK, possui 24 episódios e teve sua estreia em 2017. Tá gostando? Então vamos gerar com as ideias. Existe uma lenda que diz que há 1800 anos a humanidade quase foi extinta pelo demônio Orochi e seus seguidores. Entretanto, eles foram derrotados e aprisionados por 3 tesouros místicos dos clãs Kusanagi, Yasakani e Yata. Os 3 tesouros místicos foram separados e agora estão protegidos por cada clã. Essa breve introdução é contada no início de cada episódio, e logo no começo da história acontece um roubo no Brasil que aparentemente tem a ver com um desses tesouros. Logo depois desse crime, inicia a introdução dos indivíduos que irão participar dessa história. E como já era esperado, Kyo Kusanagi é o personagem principal. Contudo, seu protagonismo é dividido com Terry Bogard, que tem um equivalente destaque na trama. Talvez isso possa soar um pouco estranho para os conhecedores de The King of Fighters, pois Kyo é o maior herói da história. Porém, a trama contada no jogo, que foi lançado há mais de 20 anos atrás, The King of Fighters nada mais era do que uma continuação de um universo já existente na SNK, que tinha a franquia Fatal Fury como seu maior título da época. E como Terry Bogard era o grande astro de Fatal Fury e o personagem mais conhecido de toda a mitologia da SNK, nada mais justo do que colocá-lo também como um segundo protagonista. E como a intenção desse anime é fazer uma junção da história dos participantes, a trama dos personagens de Fatal Fury acabou sendo contada concomitantemente com a de The King of Fighters, com isso não respeitando a linha do tempo dos jogos. Então, toda aquela história que todos nós adoramos ver nos animes de Fatal Fury na década de 90 é recontada nessa nova série. Então, para a felicidade dos saudosistas de plantão como eu, é muito bom ver Gizzy Howard, Billy Kane e a bela Lily, que agora se chama Angelina, ganharem vida novamente. No entanto, não é só de Terry e Kyo que a série vive. Temos também vários personagens importantes como Athena Zamia, Raider, Mai Shiranui, King e vários outros. Infelizmente, alguns personagens importantíssimos na trama dos jogos que mereciam mais destaque nessa série ficaram apagados. A história de Art of Fighting, por exemplo, passou batido, e com isso Ryo Sakazaki e Robert Garcia não passaram de pequenos coadjuvantes, sem falar que Takuma nem sequer aparece. E por incrível que pareça, Yuri Sakazaki tem muito mais destaque do que seu irmão, já que seu time das mulheres tem uma participação muito maior na trama. O time dos brasileiros não aparece tanto, com exceção de Raider, mas um ponto que achei muito interessante é a força de Ralph Jones e Clark Steele. Em poucos momentos em que eles aparecem, podemos notar as incríveis habilidades e força que eles possuem. O time coreano, composto por Kim Kapuan, Choi Bong e Chang Koehan, infelizmente também não possuem muito destaque. Com o protagonismo de Terry e Kyo, consequentemente os membros de seus times também possuem maior destaque. Então temos o privilégio de ter a presença mais sólida de Joe Higashi
e Benimaru Nikaido, que são os bobos da corte de toda a trama, e Andy Bogard e Goro Daimon, que representam o lado mais sério dos seus respectivos times. A trilha sonora é muito boa. Em vários momentos, podemos ouvir as músicas dos jogos, claro que em versões diferentes, mas ainda assim servem para mais um ícone nostálgico. Referente à animação, embora eu tenha gostado, o CGI não é dos melhores, e particularmente eu iria gostar muito mais se tivesse o formato de anime normal ao invés de 3D. Vale ressaltar que, apesar da história vir através de um jogo da década de 90, a trama foi modernizada para os tempos cotidianos. Então sim, iremos ver smartphones, redes sociais e todas as maravilhas da modernidade. A duração dos 24 episódios varia muito entre 10 e 20 minutos. E no final da temporada podemos ver claramente várias aberturas para uma próxima. E como a história se passa nos eventos de The King of Fighters 94, terminando com a derrota de Rugal, e Ori Yagami, que só aparece a partir de The King of Fighters 95, só dá as caras no final do último episódio. Então, para os fãs do manipulador de chamas roxas, isso pode ser muito frustrante. Uma breve história do jogo. The King of Fighters é um jogo de luta que teve muito sucesso nas últimas décadas. O primeiro já tem mais de 25 anos e eu nem sei exatamente quantos existem. Em 1994 surgiu o primeiro, e a história do jogo foi a continuação de uma junção de vários títulos lançados pela SNK durante os anos anteriores. Depois do clássico da Capcom, Street Fighter 2, lançado em 1991, os jogos de luta viraram as maiores cobiças dos fliperamas. E basicamente esses jogos de luta seguiram o padrão de 1 contra 1. Porém, The King of Fighters apareceu como uma grande novidade. Ao invés do jogador escolher um lutador como era o costume, dessa vez era possível escolher 3 personagens, e todos os adversários também seguiam com esse padrão. Na época, a SNK tinha como grande destaque as franquias Fatal Fury e Art of Fight. Ambos tiveram tanto sucesso nos fliperamas e consoles que tiveram até adaptação de filmes de animes. E para aproveitar o grande sucesso dessas franquias, a ideia da SNK foi colocar personagens dessas filiais e mais 2 antigas que foram Ikari Warriors e Psycho Soldier. E para finalizar a grande quantidade de personagens na época, foi inserido mais 2 times que seriam o trio protagonista representando o Japão e mais um representando os Estados Unidos. Outros jogos que também tinham grandes destaques na SNK eram Samurai Showdown e Metal Slug, mas como suas jogabilidades e histórias não tinham muito a ver com The King of Fighters, não foi possível encaixar essas franquias. Mas nada disso comprometeu o grande destaque da obra. O resultado foi um sucesso além do esperado, tanto que a história do universo da SNK acabou investindo mais nessa franquia do que nas outras, e os personagens que eram protagonistas nos outros jogos acabaram tendo que aparecer mais em The King of Fighters do que nos seus próprios títulos nos anos subsequentes. Bom, meus amigos, essa foi a minha análise pessoal da série. Por mais que The King of Fighters Destiny seja boa, eu ainda prefiro as animações de Fatal Fury da década de 90. E se vocês quiserem uma análise desses animes, me avisem nos comentários que eu faço para vocês. E por favor, não se esqueçam do like, que isso ajuda demais. E se ainda não for inscrito, se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.